Depois de ter chamado os nossos irmãos à responsabilidade quanto ao verdadeiro viver cristão, no sermão passado nós vimos isso. O autor aos Hebreus, ele exortou os servos de Cristo quanto ao posicionamento do seu dever cristão e a forma de viver para o crescimento, desenvolvimento e expansão de uma vida de piedade. É o nosso compromisso que assumimos quando nós recebemos Cristo no nosso coração. E ele foi mostrando aos irmãos em Cristo que nós não devemos viver deliberadamente no pecado, escolher pecar, sabendo o que é certo e o que é errado, e escolher a si mesmo o que é errado. E demonstrando também que há um futuro abrasador e punitivo que aguardam aqueles que desprezam a graça de Jesus e se apostatam da fé, da verdade. Sendo esses indivíduos aqueles que consideram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como algo comum. Eles não têm levado em relevância o sacrifício do nosso Senhor e assim, portanto, acabam ultrajando, foram essas palavras do autor sagrado, ultrajando a obra do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, uma vez que admoestou os nossos irmãos a considerar que não resta nenhum tipo de sacrifício que possa ser expiatório e apaziguar o homem com Deus fora do sacrifício vicário, que é o sacrifício substitutivo de Jesus, a morte substitutiva de Jesus na cruz. Uma vez convencidos dessas verdades, agora o autor sagrado vai começar a levar os nossos irmãos a refletir sobre fé. Nós estamos no ponto da carta onde se trata muito sobre vida prática cristã. E ele vai começar a refletir sobre fé. Para tanto, ele separou o último parágrafo do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, para introduzir este assunto, porque fé é algo vital na vida cristã. Não se tem vida cristã sem fé, mas não é a fé comum, não é a fé qualquer. A gente vai aprender isso aqui em algumas semanas. E como é que ele vai elaborar essa reflexão? A partir dos exemplos mais próximos que os nossos irmãos tinham, eles mesmos, irmãos que atravessaram por hostilidades, por testemunharem a verdadeira fé e que perseveraram, mostrando que a fé, como eu disse, é vital para a perseverança. Sem fé, como perseveraremos? O intuito é que imitemos este mesmo proceder, meus irmãos. O último parágrafo do capítulo 10 é meio que um preâmbulo, uma antessala para o assunto que ele vai discorrer em abundância no capítulo 11. Vai falar muito sobre fé. Hoje ele nos levará a pensar por que nós não retrocedemos. Qual é a razão de não desistirmos do caminho? É a fé. A fé nos leva a perseverar. A fé é o elemento da perseverança. Este é o tema da nossa mensagem esta noite, do sermão expositivo aos Hebreus, capítulo 10, verso 32 ao verso 39. A fé é o elemento da preservação. Vamos ficar de pé e vamos à leitura do texto santo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados,
como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém. Podeis sentar, queridos. O cristão que está sofrendo hoje, sofrendo a tentação de retroceder, é importante que ele reconstrua em sua mente experiências que ele atravessou, das quais Deus o fez vencedor em todas elas. Isto é uma ferramenta que nos ajuda a recalibrar a nossa fé. Usar a memória dos registros que guardamos no nosso coração daquilo que desfrutamos com Deus. Todos vocês aqui que estão diante de mim nesta audiência estão cheios de experiências com Deus. Cada um de vocês, guardadas as suas proporções. Há um texto no Velho Testamento, e o profeta lá em Lamentações, ele disse no capítulo 3, no verso 21, a última parte do verso, ele disse: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Trabalhar a nossa mente, rememorar os feitos de Deus, é um instrumento poderoso, irmãos, para nos reanimar outra vez. E para tanto o autor vai utilizar o verbo imperativo presente na forma médio-passiva. Eu vou explicar para vocês isso, viu? A gente vê este verbo nesta condição no grego. Um verbo imperativo na forma presente médio-passiva. É o verbo anamnesco. Está aqui, logo na primeira palavra aí do verso 32, anamnesco, de onde vem aquele termo que nós conhecemos, anamnese. Anamnese, para quem não sabe, deixa eu fazer uma definição muito compactada. Anamnese significa realizar um levantamento detalhado de informações sobre algo ocorrido no passado, para compreender melhor a situação atual. O termo é amplamente utilizado. O termo anamnese é utilizado na medicina. Médicos utilizam a anamnese para entender o diagnóstico de um paciente. É utilizado também entre os psicólogos. Psicólogos utilizam, é uma ferramenta crucial para eles exercerem o seu trabalho, levar o paciente a perscrutar sua história, e aí ele consegue suscitar, tirar lá do fundo elementos que vão corroborar para compreender aquilo que está levando aquele paciente a estar tão triste, depresso, angustiado ou coisa parecida. Também é utilizado, irmãos, em meios educacionais. Professores utilizam isso. Quem lenciona utiliza muito isso. É um recurso
poderoso que os ajuda na sua atividade. Também é utilizado a anamnese, também no jurídico. Então, é algo utilizado, é uma ferramenta. Nós devemos fazer a anamnese, irmãos, porque isso vai nos levar, vai nos devolver a fé, vai nos devolver ao primeiro amor. O verbo anamnesco comunica a ideia de trazer de volta à mente. É o que o autor está querendo que os irmãos desenhem ali para a realidade deles. Trazer de volta à mente, recordar, remontar uma expectativa vivida. E no caso aqui, é uma experiência com Deus, como uma reconstrução de fatos, onde Deus manifestou o seu poder de forma maravilhosa, uma vez que Ele nos salvou em determinada circunstância. Agora é uma reflexão meticulosa, anamnesco, uma reflexão meticulosa, cuidadosa, meu irmão, não simplesmente lembrar por lembrar. Este verbo está nessa condição gramatical que eu mencionei para vocês, e ele foi traduzido para o nosso idioma com a palavra lembrai-vos, o verbo lembrai-vos, indicando o seguinte, meus irmãos: nós cristãos estamos ordenados a lembrar. Por isso que o verbo está no imperativo. É uma ordem que o Senhor nos dá através do escritor sagrado. Nós devemos fazer a anamnese, lembrar do que Deus fez. Estamos ordenados a lembrar dos dias anteriores, dos feitos de Deus. E esta reflexão deve ser contínua, por isso que o verbo está no presente. É um verbo imperativo no presente, mostrando que esta ação deve ser contínua. Nós devemos fazer isso sempre. Tempo em tempo nós devemos fazer isso. E deve ser uma reflexão interna tomada por iniciativa própria. Por isso que o verbo está na voz média, que é quando o sujeito está exercendo ação. Então é uma iniciativa que cada cristão deve fazer. Ele ouve a mensagem, ele ouve a voz do autor e praticou, começou a praticar. E mais, a voz passiva do verbo quando o sujeito está sofrendo ação também. Ou seja, quando algo externo está provocando, como por exemplo, quando nós estamos enfrentando algum dilema, irmãos, ou quando nós estamos tendo ou passando por um momento de hesitação. Todos nós passamos, irmãos, isso, onde perdemos o fôlego muitas vezes e falamos: e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Ou mesmo quando os leitores do Novo Testamento estão aplicando os seus corações a perscrutar esta carta nas grandezas de Jesus que nós encontramos aqui. O autor está dizendo que nós devemos sacar estes dispositivos como uma ferramenta, meus queridos, para recalibrar a nossa fé. Então, em quando é que nós devemos fazer isso? Quando é que nós devemos reconstruir memórias vividas com Deus? Eu fui mostrando para vocês aqui, de acordo com a análise sintática do texto, do verbo, ele está numa ação que nós devemos fazer, contínua, tal, enfim, mas veja aí comigo, olhinhos e corações atentos à palavra de Deus. Veja o verso 32, o texto continua dizendo: em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. É quando passamos por lutas e sofrimentos que nós devemos sacar esta ferramenta, querido. Existe alguém aqui no nosso meio passando por alguma luta específica, algum sofrimento específico? Então chegou a hora de você recalibrar a sua fé. Chegou a hora de você lembrar do que Deus já fez na sua vida. Chegou a hora de você reconstruir para a sua memória,
reflexões profundas do que Deus já fez na sua vida. Se Ele já te livrou, te salvou, e Ele já fez coisas maravilhosas, porque Ele não vai fazer de novo, Ele vai fazer sim, Ele é poderoso. Mas quando a nossa mente fica longe, devagando, irmãos, nos problemas, nós não conseguimos ter fé suficiente para superar os problemas. Os nossos irmãos estavam em um contexto de perseguição. Vocês já sabem, a gente está repetindo isso aqui retoricamente. Perseguição estatal, perseguição religiosa. Nero, o imperador romano, estava trucidando os nossos irmãos. E os judaizantes estavam influenciando negativamente a eles abandonarem Jesus Cristo. Uma perseguição terrível, estatal e religiosa. E o que eles deveriam fazer? Eles deveriam lembrar das coisas que Deus já fez, das coisas que o Senhor operou, das palavras do Mestre, das palavras de Jesus pregada pelos apóstolos, que eles ouviram, que eles leram. E o texto continua dizendo, por que eles deveriam fazê-lo? O texto continua falando aqui, porque eles já tinham conhecimento da verdade. É isso que o termo iluminados comunicam. Nós, irmãos, podemos fazer isso porque nós temos o conhecimento da verdade. Temos clareza, meus irmãos. Jesus Cristo já nos iluminou o caminho. O nosso caminho de fé está nítido diante de nós. Os nossos olhos espirituais já foram desvendados, meus irmãos. O Senhor removeu as escamas que impedíamos de enxergar, de fazermos a leitura correta. Então nós possuímos iluminação, somos iluminados. Nós já fomos expostos e estamos sendo expostos semanalmente às verdades gloriosas de Jesus Cristo. E são estas verdades que o Evangelho chega ao nosso coração, que nos ilumina. Por isso nós podemos acertar o caminho, acertar os ponteiros, recalibrar a fé, retomar o caminho pelo trilho que já fizemos. Nós conhecemos o caminho da fé, nós conhecemos o caminho da oração, nós conhecemos o caminho da piedade. Então podemos prosseguir caminhando, olhando para o alto, com o olhar fixados na cruz de Cristo, o nosso Salvador, sem retroceder. As nossas dores, meus irmãos, e as nossas lutas, e os nossos sofrimentos, cada um em sua particularidade. Eu sei, muitas vezes parece ser grande demais, mas nenhuma delas tem poder para nos impedir de continuar a nossa caminhada. Nós sofremos porque é natural para o crente sofrer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É natural que o crente sofra e padeça. As Escrituras dizem que o Senhor nos deu graça também para padecer, para sofrer. Então nossas dores não vão nos impedir. Ele já nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que nos comprou a liberdade e nos perdoou os pecados. Foi isso que Paulo falou em Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso 14. No verso 33, o autor sagrado vai ajudar os nossos irmãos a ativar sua memória, pontuando alguns episódios que eles já atravessaram e que tiveram de enfrentar, juntamente com outros irmãos contemporâneos a eles. Eles não se juntavam para ficar falando besteira. E ele começa dizendo, verso 33, ora ou momentos expostos como em espetáculo. É como que se o autor estivesse falando para eles, lembrem-se do início da caminhada, quando vocês tiveram que lidar com a ridicularização. Vocês foram ridicularizados no início da caminhada, vocês foram expostos ao desprezo. É isso que significa a expressão grega aqui da palavra espetáculo, é a palavra grega teatritso. Teatritso.
de onde vem, irmãos, aquilo que nós conhecemos, aquela expressão teatro. Agora, o autor está falando de um espetáculo que não é esse tipo de teatro que você vai com sua família, tempo em tempo, para desfrutar de um momento de lazer, de alegria, para sorrir, para aprender uma cultura. Não é esse tipo de espetáculo que o autor sagrado está dizendo, mas dentro desta palavra grega existe o campo semântico nos leva a uma outra compreensão, e é isso que o autor quer mostrar. Ele está falando aqui de exposição ao ridículo, exposição ao desprezo, exposição ao deboche. Os nossos irmãos foram expostos a isso, e aliás o Senhor Jesus Cristo já tinha orientado ou alertado os cristãos que todos nós sofreríamos estas coisas, que nós padeceríamos isso. Abram comigo, eu quero ler 2 passagens com vocês. Mateus capítulo 10, verso 22. Mateus capítulo 10, verso 22. Está sendo projetado aqui. Sereis odiados de todos por causa de quê? De quê? Meu nome, o nome de Jesus. Por crer em Jesus nós seremos odiados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, o que será? Salvo. Seremos odiados sim, e nós não fugiremos disso, e não tem como mudar. Mas o final do texto é maravilhoso. Odiados sim, mas vencedores. Perseveraremos, irmãos, e no final salvos seremos. Abram comigo, vá um pouco mais adiante agora, Mateus 24, veja o verso 9, até o verso 13. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, o que será? Salvo. Sofreremos, irmãos, padeceremos pela fé, mas salvos seremos. Uma das primeiras coisas que os nossos irmãos tiveram que lidar foi com desprezo. Muitos dos nossos irmãos foram desprezados quando receberam a fé em Jesus Cristo, pelos seus próprios compatriotas. Alguns deles foram chotados da sinagoga, impedidos de entrarem para fazerem as suas orações. Eles eram também rejeitados pelos seus próprios pais, renegados como filhos. O pai judaizante negava a filiação de um filho que aceitasse a Jesus Cristo, que recebesse Jesus Cristo como Salvador. Filhos também rejeitavam pais da velhice, porque pais se convertiam ao cristianismo e os filhos zelosos do judaísmo rejeitavam seus pais. Então eles eram escarnecidos, os nossos irmãos, e expostos aonde? No desprezo, no teatro da ignomínia. O autor continua pontuando. Olhem para o texto em Hebreus 33, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipante como aqueles que deste modo foram tratados. O autor está aguçando a memória dos nossos irmãos aos dias em que eles passaram, por onde eles caminhavam, eles recebiam impropérios. Pessoas lançavam maldições, xingamentos, palavras de baixo calão contra os nossos irmãos. E é isso que significa opróbrio aqui no texto. Algo que o Senhor Jesus também já padeceu. Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, o texto de Mateus diz que os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Menear a cabeça era uma forma de ridicularizar e desprezar, uma forma entre os judeus. Eles meneavam a cabeça
eles diziam que eles não reconheciam aquele homem crucificado e diziam: ó, tu que dizestes que destruirias o templo e reconstruiria em 3 dias, porque agora não salva-te a ti mesmo? Você que diz que é o Filho de Deus, desce da cruz. Todos os insultos que Jesus recebeu naquela cruz eram dirigidos para nós. Éramos nós que merecíamos aqueles insultos, mas o Filho de Deus recebeu para si, levou sobre si, porque havia uma profecia sobre ele. Lá em Salmos 22, diz assim: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo, e todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que passou por tudo isso que nós hoje podemos estar sofrendo. Lá em Isaías também diz que ele era o mais desprezado entre todos os homens, homens de dores, homem de dores, que sabe o que é padecer, que levou sobre si as nossas iniquidades, e nós os reputávamos como o aflito e ferido de Deus, mas ele levou sobre si as nossas transgressões, e os nossos pecados levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e as suas feridas nos fez sarados. A imagem aqui, meus irmãos, é que muitos dos nossos irmãos chegaram a ser espancados, chegaram ao ponto de beirarem a morte, quando o escritor sagrado disse que muitos deles passaram por tribulações. A palavra tribulação grega aqui comunica isso, comunica um severo castigo de agressões e espancamento físico. Nossos irmãos passaram por isso, e até à beira da morte eles chegaram. E quando muitos que eram surrados não conseguiam nem se levantar, outros irmãos chegavam e levantavam os nossos irmãos caídos, colocavam sobre os ombros e continuavam a caminhada da fé. Vocês lembram de Paulo, lá em Atos, pregando o evangelho em uma das cidades, lá na Ásia Menor? Ele foi recebido com muita crueldade, espancaram Paulo, apedrejaram Paulo, ele caiu quase como morto. E o que a Bíblia diz? Que os irmãos chegaram ali, oraram por ele, impuseram as mãos por ele, levantaram ele, e ele todo ferido entrou na cidade e continuou proclamando o evangelho. Sabe, meus irmãos, quando eu estava ouvindo isso, lendo este texto e preparando este sermão, eu fiquei imaginando os nossos irmãos lendo esta carta com muita emoção, começando a remontar nas suas mentes esses episódios que o autor está colocando aqui. E quando eles começavam a pensar e a chorar, eles começavam a glorificar a Deus, dizendo: é verdade, Senhor, eu me lembro, foi isso mesmo, eu vivi isso, meu pai viveu isso, meu tio viveu isso, e não negou a fé. Aí começou, irmãos, o ânimo ser recobrado, começou a ativar aquela fé de novo no coração, o coração começou a arder outra vez, e eles começaram a dizer, eu imagino que eles começavam a dizer: sim, Senhor, em todos esses momentos foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me levantou quando eu estava em agonia, quando eu estava à beira da morte. Talvez muitos deles, irmãos, quando liam isso, passavam as mãos sobre os seus corpos, onde haviam várias cicatrizes dos seus algozes, e eles lembravam que os seus corpos carregavam as cicatrizes, que eram como as insígnias da fé, as insígnias daqueles que professam a fé verdadeira. Nós também carregamos, irmãos, insígnias em nosso coração, todas as vezes que Deus nos levantou da morte, todas as vezes que Deus nos levantou da tristeza, todas as vezes que Cristo estendeu a sua mão para nós, e Ele nos sarou as nossas feridas, curou as nossas feridas, e ficaram as insígnias. Nós podemos dizer como Paulo falou: eu levo sobre mim as cicatrizes de Jesus Cristo, eu pertenço a Jesus Cristo. As cicatrizes estão aí para te lembrar que você pertence a Jesus. Então, quando o autor escreveu isso e os irmãos olhavam para as suas feridas saradas, eles lembravam: esse ponto aqui, este vergalhão aqui, isso aqui foi feito porque eu defendi a fé.
Então algo poderoso começou a se suscitar no meio do povo de Deus ali, na igreja do primeiro século. É importante, irmãos, lembrarmos de como Deus nos levanta, nos levantou, nos sarou. No verso 34, queridos, o autor continua lembrando aos nossos irmãos das experiências que eles tiveram no cárcere, como também da perda dos seus patrimônios. Olhem no texto, verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Muitos dos nossos irmãos sofreram o encarceramento. Muitos dos nossos irmãos foram levados para a masmorra. Outros irmãos nossos foram levados para o Coliseu. Muitos desses nossos irmãos não voltaram para casa, irmãos. Da masmorra, do cárcere, do Coliseu, eles foram para o céu. Eles foram para a glória. E o autor está dizendo: lembrem deles. Lembrem também daqueles que regressaram pela graça de Deus. Lembrem que vocês têm convicção maior de bem durável. O autor bíblico está dizendo: lembrem que vocês também perderam tudo. Lembrem que por causa de Cristo, vocês perderam as suas lavouras, vocês perderam as suas casas, perderam os seus animais, os campos que vocês tinham. Vocês perderam, muitos de vocês tiveram que fugir dos locais que vocês moravam. Vocês perderam até a sua própria nacionalidade, mas vocês ganharam o legado eterno. Oh, meus irmãos, por receber essas verdades, obrigado, irmão. Os nossos irmãos estavam certos de que eles não haviam feito um mau negócio, se eu puder usar esse nível de expressão. A melhor coisa que podemos fazer é render a nossa vida a Jesus. Os bens deste mundo são perecíveis. Os nossos irmãos, o texto que acabamos de ler, diz que eles tiveram prazer de perderem tudo que tinham para ganharem a vida, para ganharem a Cristo Jesus. O autor está dizendo: lembrem, recordem, quando vocês abandonaram as riquezas deste mundo para ganhar a Cristo. Estas coisas, meus irmãos, não seduziam os nossos amados, e eles precisavam lembrar disso. Agora vejam o verso 35 e o verso 36. Depois de lembrar essas experiências, o autor agora vai falar aos irmãos a não desistirem. Ele vai apelar aos irmãos: não desistam, perseverem. Verso 35 e 36. Não abandonem, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa dentro de Hebreus aqui é salvação, é vida eterna, é o contexto. Nós já passamos aqui em capítulos anteriores. Então, essa promessa aqui não é a terra prometida ali do Oriente Médio, é a vida eterna. O apelo aqui é: não abandone a Jesus Cristo. Ele é a confiança para aqueles que perseveram. Ele tem um galardão preparado para aqueles que seguem firmes até o fim. Perseverantes, irmãos, confiantes em Cristo, considerando a vontade de Deus. Nós vimos aqui o autor falar: para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A vontade de Deus, irmãos. Os que perseveram, perseveram na vontade de Deus, servindo a Deus e fazendo a sua vontade, não seguindo a sua própria vontade. Nós não fomos salvos para seguir a nossa própria vontade, meus irmãos. A nossa própria vontade é corrompida, é manca, é enviesada. Nós desistimos das coisas quando elas não corroboram com a nossa vontade. Nós fechamos a porta no reino de Deus quando nós achamos que o que nós fazemos não está mais satisfazendo a nossa vontade. Não é assim, irmãos, que um crente piedoso vive. Ele vive para fazer a vontade de Deus.
Ele vive para servir a Deus, no ofício da igreja, nas atividades da igreja, cuidando do seu lar, na sua casa, família. Ele serve a Deus, ele não abandona as coisas de Deus. Ele se reveste de fé, de coragem e continua até o fim, porque depois de haver feito a vontade de Deus, o que acontece com este servo do Senhor? Ele volta para casa. Quando nós terminarmos, irmãos, a vontade de Deus, Ele vai nos levar para casa. Mas enquanto isso, nós temos que continuar fazendo a vontade dEle. Os perseverantes, irmãos, continua fazendo a vontade de Deus. Continue, meu irmão e minha irmã, fazendo a vontade de Deus. Não desista de servir a Deus e fazer a sua vontade, porque isso não é coisa boa. Você vai voltar para casa e haverá o galardão lá para aqueles que serviram a Deus e abandonaram as suas vontades. Qual era a vontade aqui, irmãos? A vontade era: atenda ao capricho de César e negue a Jesus. Atenda o capricho dos judaizantes e negue a Jesus. E o autor está dizendo: não, morra por Cristo, se preciso for. Morra na espada de Nero, morra na espada do imperador, morra na fogueira, apedrejado pelos judaizantes, mas não negue Jesus. Persevere, não desista de Cristo, faça a obra dele. Isso, meus irmãos, no verso 37 aqui, mostra que nós devemos caminhar firmes na fé. Vamos lá, verso 37. Porque ainda dentro pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Nós devemos continuar seguindo firme, porque Jesus está voltando. E não temos tempo para perder. Não temos tempo para perder com picuinhas. Nós não temos tempo para viver brigando com irmãos. Nós não temos tempo para isso, irmãos. A noite já passou e o dia já vem chegando. É isso que Paulo fala. Nós não temos tempo a perder. Nós sabemos o dia e a hora? Não. Por isso nós não podemos ficar brincando. Nós não sabemos o dia e a hora que ele virá. Mas o sentimento que nós devemos ter é o quê? Falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Esse é o sentimento que toda a congregação aqui deve ter. Ele virá, falta pouco tempo. Falta muito pouco tempo para que o Senhor Jesus volte em glória. Quando ele voltar a este mundo, ele vai estabelecer o seu reino, onde os santos desfrutarão galardões que ele vai trazer com ele. Havia muitos irmãos neste tempo aqui que estavam sendo hostilizados, porque já passava aqui, irmãos, algumas décadas, entre 35 e 40 anos da morte de Jesus. E Jesus não tinha voltado ainda. E muitos estavam debochando da fé dos nossos irmãos. Olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Pedro, abra aí comigo. 2 Pedro capítulo 3, verso 3 ao versículo 4. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao versículo 4. Depois a gente lê o verso 9, viu? Nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da vinda? Será que você já ouviu isso por aí? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longâmino para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus não voltou ainda, irmãos? É porque Ele se atrasou? Não. É porque Ele está dando tempo para você que me ouve aqui se arrepender. Porque senão você vai perder o reino. Você deve mudar o seu coração. Você deve lembrar do que Jesus fez.
Jesus não voltou ainda porque você precisa mudar, se converter, se arrepender, confessar a Jesus. O Senhor Jesus Cristo não voltou ainda? Sim, porque existem promessas para acontecer, coisas escatológicas para acontecer ainda. Existe ainda a manifestação do iníquo, o inimigo da igreja há de se manifestar, o anticristo. O Senhor vai levantar os seus anjos, e eles vão derramar as 7 taças cheias de 7 iras de Deus, 7 flagelos, 7 trombetas tocadas, tudo isso num terrível dia. Isso está reservado para o futuro. Quando o Senhor vir sobre as nuvens dos céus, tudo isso já aconteceu. O Senhor Jesus não voltou ainda, e nós esperamos o arrebatamento, quando os santos servos de Deus se encontrarão nas nuvens com Jesus Cristo, e que você seja um deles. Ele não tarda, ele voltará, e é pouco dia, em pouco tempo, nós nos encontraremos nas nuvens do céu com o nosso Salvador, amém? Nós estaremos lá, meus filhos, todos juntos. E porque é certo que ele voltará, e falta pouco tempo, é que devemos viver por fé. E o autor vai dizer no verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. A expressão aqui, meu justo viverá pela fé, nos conecta ao que Paulo falou lá em Romanos 1,17. Lá Paulo falou assim, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Mas ambas as passagens, tanto em Hebreus quanto em Romanos, isso aqui é muito interessante, irmãos, nos conecta aonde está escrito. Onde é que foi escrito isso? Em Abacuque 2,4. Abacuque 2,4 diz assim, ó, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Lá em Abacuque, o profeta está dizendo que o justo, o homem de Deus, ele será salvo pela sua forma digna de viver. É o que o profeta está dizendo. A ideia aqui em Abacuque é essa: devemos viver, irmãos, com fidelidade, seguindo a Deus e aguardando o dia da vinda do nosso Senhor. E se nós formos harmonizar Abacuque com Paulo em Romanos, ao que nós lemos aqui em Hebreus, significa dizer, Deus preservará o justo que permanece fiel em Jesus, o que não abandona a fé. O autor vai concluir agora o parágrafo, fazendo os nossos irmãos lembrar outra vez. Ele começou fazendo lembrar e ele termina o parágrafo levando-os a lembrar novamente. Ele faz com que os seus irmãos lembrem de duas coisas. Primeiro, logo na primeira parte do verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós devemos lembrar disso. Nós não somos aqueles que retrocedem. O texto aqui transmite a ideia de aqueles que não foram intimidados e não recuaram. Nós não somos aqueles que foram intimidados pelos inimigos, que foram intimidados pelos problemas, pelas aflições. Lembra que lá o justo deve resistir à aflição, à luta. Aqui ele está dizendo, lembre, você não faz parte da categoria daqueles que foram intimidados e recuaram e fugiram e negaram a fé, sucumbiram quando o fogo da provação ateou sobre eles e eles não conseguiram permanecer firmes. E o que eles fizeram? Eles partiram para a perdição. Eles seguiram o caminho da ruína e da destruição total. Eles encontraram o caminho das chamas do inferno. As chamas da provação, meu irmão, depura o servo de Deus, purifica a nossa fé. A chama da provação, quando Deus nos prova para permanecermos firmes, depura a nossa fé, nos purifica. Mas os que recusam resistir, permanecer em Jesus, alcançarão as chamas do inferno.
serão queimados no inferno pela eternidade. É a perdição que ele fala aqui no texto. Querido ouvinte, que você não entre por esse caminho, porque isso é a recompensa dos ímpios. Fuja disso, não queira este pagamento. Abrace a cruz de Jesus Cristo e seja salvo para a eternidade. A última coisa que ele quer que os irmãos lembrem está na parte B do verso 39. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. A fé é a nossa identidade. A fé é aquilo que nos identifica como crentes. Somos o povo da fé, meus irmãos. Você é o homem de fé. Você é a mulher de fé. Lembre-se disso. Pertencemos a Cristo. Não podemos esquecer jamais. Aqueles que são da fé são conservados. É isso que a palavra preservação diz. A palavra preservação diz: são aqueles que são apossados por Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. O Senhor já adquiriu a nossa alma não nos pertence, pertence a Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus. Nós devemos fazer esse exercício sempre, lembrar, recordar de todas essas coisas, e a nossa fé será recalibrada aqui e viveremos para a eternidade com o nosso Salvador. Um dia, meus irmãos, todos os sofrimentos acabarão, toda a luta passará, mas nós estamos sendo testados e provados por Deus. E hoje passamos por lutas e provas, amanhã continuaremos a passar, mas o Senhor nos fará vencedores, porque somos da fé. A nossa alma continuará intacta, porque ela está guardada por Cristo, porque Ele nos comprou, nós somos a sua propriedade. É isso que a palavra preservação aqui diz. Nós desfrutaremos da glória um dia. Nós desfrutaremos da intimidade com Deus, com Cristo, na eternidade. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso alimento. Esse é o nosso revigoramento. Que Jesus Cristo erga a sua cabeça e te faça um crente vitorioso, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, a tua palavra em Efésios diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É o que diz a tua palavra, foi para isso que o Senhor nos salvou. Nos ajude, Senhor, a lembrar. Recalibra a nossa fé, nos devolve ao primeiro amor. Não há mais tempo para brincar e para discutir coisas toscas. O Senhor vem, não tardará. Nos ajude no meio da aflição, na hora da luta, da dor, lembrar, Senhor, dos teus feitos, recordar, nos conduza a uma anamnese espiritual para lembrar dos grandes feitos do Senhor, desde quando nascemos de novo, até aqui, todas as vitórias que alcançamos em Jesus. A vitória maior? Não, Senhor. Não há vitória maior fora de Cristo. A maior vitória foi quando a lei do pecado que operava em nós foi removida pela graça e o perdão de Jesus, que nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Hoje nós podemos andar de forma digna. Hoje os nossos caminhos estão nítidos em nossa frente. Nós somos iluminados, Senhor. Nós não estamos mais amarrados às trevas. Não há mais tempo a perder. Vem, Senhor.
vem e nos encontre amadurecidos, vem e nos encontre com fé. Um dia o Senhor disse que quando o Filho do Homem voltar, será que Ele encontrará fé? Acha-nos, Senhor, com fé. Ache-nos, Senhor, fortalecidos na força do Senhor, no Teu poder, revestidos da Tua armadura, embraçados o escudo da fé, com o qual lutamos e apagamos os dardos inflamados do maligno. Ó Deus, salve também este que ouviu esta mensagem e que precisa urgentemente ter o seu coração alcançado, seus pecados perdoados. Eles precisam ser perseverantes da fé em Jesus, serem comprados pelo sangue, e assim, Senhor, saírem do caminho das chamas do inferno e encontrarem o fogo provador, depurador de Cristo, que os fortalece para a vida eterna. Que eles façam esta oração hoje, onde estiverem, com fé, e se apeguem a Jesus e a sua graça. Pai, Senhor, da nossa igreja, nós que já passamos a metade de um século de existência, faz do Senhor uma igreja de fé, homens de fé, mulheres de fé, jovens de fé, crianças com fé, adolescentes com fé, todos aqui dispostos a derramar as suas vidas, servindo a Ti em tempo e fora de tempo, não fazendo as suas próprias vontades, mas fazendo a vontade daquele que nos chamou, até o dia que o Senhor nos levará de volta para casa. Santifique essa igreja, Senhor, e nos purifique, para a honra e glória de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.